Novo, Vida Velha. Essa é a nossa nova série de mensagens desse mês de janeiro. E através dessa série de mensagens, a nossa expectativa é encorajar, e não apenas encorajar, mas conscientizar a toda igreja de que o ano só será novo se os erros e motivações erradas de 2014 não forem reproduzidas em 2015. O ano novo só será novo ano se aquilo que foi feito errado em 2014 não se repetir em 2015. Por mais óbvio que pareça isso, é claro, né? É óbvio, mas por mais óbvio que pareça isso, algumas pessoas elas esperam, ou elas têm a concepção de que a virada do ano é como se fosse um momento diferenciado, como se o badalar dos sinos da meia-noite do dia 31 fossem mágicos. E embora ninguém vire abóbora, existe essa expectativa de que a virada do 31 para o dia 1 de janeiro traga algo assim, instantâneo, momentâneo. E os erros que foram cometidos no ano anterior se apagam, aquilo que não foi realizado no ano que passou, agora vai ser realizado, como se o dia 30, essa virada de ano tivesse algo especial, algo mágico, porque é ano novo, agora vai. É muito comum, no começo do ano, quando o ano vai se iniciar, as pessoas fazerem votos. Você conhece pessoas que fazem os votos de ano novo? É muito comum a pessoa fazer um voto tipo, não, 2015 é ano de emagrecer. Pode anotar aí, pode escrever, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou até preparar para quem vou dar as roupas, não vai me servir nenhuma, é ano de emagrecer. É muito comum na virada de ano pessoas fazerem votos do tipo, não, esse ano eu vou economizar. Eu até ouvi uma história, um pastor falando que se você economizar, a semana 1, você economizar R$1, a semana 2 do ano 2, a semana 3, R$3, se você economizar, você chega ao final do ano quase com 14º salário. Então esse ano, nem me convida mais para ir em McDonald's, em restaurante japonês, eu vou economizar. Não me tentem, eu vou economizar esse ano. Esse ano eu vou conseguir. É muito comum na virada de ano pessoas fazerem votos do tipo, não, esse ano pode contar comigo, eu vou ler a Bíblia inteira. Eu vou assumir esse compromisso e... Que crente meia boca sou eu, nunca li a Bíblia inteira? Não, esse ano eu vou ler. Inclusive hoje é para ler qual mesmo? Era Gênesis, né? Alguma coisa de Gênesis, né? Não, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. É muito comum nessa virada de ano, pessoas fazerem votos de, esse ano eu vou ser o melhor pai, eu vou ser uma melhor esposa, um melhor marido, um melhor filho. Esse ano com certeza eu serei o melhor profissional. Esse ano eu vou batalhar e eu vou me esforçar para ganhar o prêmio Ovelha do Ano da igreja. Eu vou ser melhor esse ano. E as pessoas, elas são sinceras nos seus votos. Elas estão sendo sinceras, elas querem realmente que o ano novo seja um novo ano. E elas se esforçam, e a maioria delas perseveram e se esforçam para cumprir seus votos até o dia 5 de janeiro. As pessoas falam, não, esse ano eu vou emagrecer, vou fazer uma dieta, vou fazer um compromisso aqui, eu vou emagrecer. E aí chega dia 1 e fala, mas não dá para começar dia 1, né? Porque dia 1 tem o Soborô, tem o Restodonté, tem muita coisa, né? Eu vou deixar para começar dia 2 a dieta. Só que dia 2 é sexta-feira. E todo mundo sabe que existe uma lei universal do regime, que regime começa quando? Não dá para começar regime sexta-feira. Regime começa segunda. Só que aí chega a segunda... E já é dia 5. Bom, já passou tanto tempo, né? Melhor deixar para o ano que vem. Melhor postergar para o ano que vem. Vou me preparar melhor. Muitas pessoas, elas estão realmente sinceras quando elas fazem seus votos de economia e de querem ser uma pessoa mais controlada com os seus gastos. E elas realmente estão se programando para isso. Até surgir o novo tênis, o novo celular, o novo carro... Até surgir aquela vontadezinha maldita de gastar. Você já teve uma vontadezinha de gastar? Repreende, isso não é coisa boa não. Isso não é bom para a tua vida. Olha, se dessa vontadezinha, toma banho de água gelada, faz alguma coisa. Não é bom. Muitas pessoas até se programam realmente para cumprir esse e outros votos,
mas elas vão percebendo que com o passar dos dias, parece que vai ficando cada vez mais difícil cumprir esses votos. E o ano passa, e sem a gente perceber, foi só uma questão de virada de calendário, porque o ano novo acaba se transformando num ano velho. O que a gente quer dar uma grande ênfase nessa nova série de mensagens é isso aqui: o ano não vai ser novo se você for o mesmo. Frase de Facebook, frase para colocar no teto do quarto, na porta da geladeira, um lugar para você visualizar. O ano não vai ser novo se você for o mesmo. Nós corremos o risco de que, se nós não nos reinventarmos, nós transformamos no dia 4 de janeiro, o ano novo já se transforma no ano velho. Sabe quando que você transforma um ano novo em um ano velho? Quando que o ano novo passa a ser ano velho? O ano novo passa a ser ano velho quando você reconhece que existe algo que você precisa mudar na sua vida, e ao invés de mudar, você empurra com a barriga para ver até onde dá. Sabe quando que o ano novo se transforma num ano velho? Quando você se depara com os erros cometidos em 2014 e continua repetindo eles no ano seguinte, em 2015. Sabe quando que um ano novo se transforma num ano velho? Quando nós repetimos as mesmas coisas na expectativa de ter resultados diferentes. Ou, como diz Albert Einstein, uma frase que é atribuída a ele pelo menos: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar por resultados diferentes. A grande pergunta dessa série é o seguinte: até quando você vai ficar dando desculpa na sua vida? Que esse vai ser mais um ano em que vamos dar desculpas, ou vamos dar um jeito? Será que esse é mais um ano em que a gente vai protelar a mudança, ou realmente vamos fazer aquilo que precisa ser feito para que o nosso ano seja novo e a nossa vida seja diferente? 2015, como nós falamos, é um novo capítulo da nossa vida, um livro com 365 páginas em brancas para serem escritas. E esse ano, gente, esse ano pode ser diferente para você. E mais, este ano pode ser o melhor ano da sua vida. Esse ano não apenas pode ser um ano diferente, como pode ser o melhor da sua vida. Particularmente, como é que foi o seu 2014? O meu, particularmente, foi um dos melhores anos da minha vida. 2014 para mim foi um ano muito bom, eu acho que um dos melhores anos da minha vida. 2014, Deus me deu mais um filho, graças a Deus, alguém que vem ao mundo com saúde, perfeito, lindo igual a mãe, graças a Deus por isso. Foi um ano muito bom para mim, 2014. 2014 Deus me deu vocês. Deus me permitiu chamar essa igreja de minha igreja. Essa igreja entrou na minha história. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês, por terem nos acolhido, ter nos recebido. Foi um ano muito bom para a minha família. Mas, por mais que o ano tenha sido bom para mim, eu dou graças a Deus por este ano. Mas eu não quero que 2015 seja uma réplica, uma cópia de 2014. Porque eu creio naquilo que a gente cantou. Deus tem o melhor para mim. Deus sempre tem o melhor para mim. E se 2014 foi um ano muito bom, e Deus sempre tem o melhor para mim, o que não virá em 2015? E a expectativa que eu quero nutrir no coração de cada um de vocês: Deus tem o melhor para cada um de nós. 2015 é um ano de crescer, de amadurecer, de conhecer mais a Deus. Se durante essa série você for tendo algumas percepções e que você quiser compartilhar conosco nas redes sociais, use a hashtag reinventar, porque esse é o convite dessa série. Se reinvente, seja renovado, seja alguém novo e diferente. 2015 é ano de se reinventar. Se reinvente, seja alguém diferente. O que você acha de neste ano nós
deixarmos do mais do mesmo ou mais do sempre, para experimentar tudo aquilo que Deus tem de novo para nós. Acha da ideia de conhecer a Deus como nunca antes você conheceu? Parece uma boa ideia? O que você acha da ideia de, no ano 2015, ser um melhor marido, um melhor pai, uma melhor esposa, um melhor profissional? O que você acha dessa ideia de 2015 ser alguém melhor, alguém mais dependente de Deus? É isso que eu quero falar com vocês nessa manhã, sobre uma nova vida, sobre um novo ano. E se porventura você quer uma nova vida, você quer que o ano novo seja um novo ano, eu te convido a me acompanhar na leitura do livro de João. O Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, antes de Atos. Capítulo 5, versículos de 1 a 15. Vida velha? De jeito nenhum. Ano novo, vida nova. E para que o ano novo seja um novo ano, vamos ouvir o que Jesus nos fala nessa manhã, através das palavras que foram registradas pelo evangelista João, no capítulo 5 do Evangelho que leva o seu nome. João capítulo 5, versículos de 1 a 15, nos diz o seguinte: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. E há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas à sua volta. Ali, nesse tanque, costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. E presta atenção no final do versículo 3, olha o que acontecia. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, nos diz o texto, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro, e apenas o primeiro, que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que ali estavam era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, o nosso Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E a resposta do paralítico no versículo 7, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E o versículo 9 nos diz que imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: mas quem é este homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. E qual foi a recomendação de Jesus para ele? Não volte a pecar, para que algo pior não te aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Até aqui. O texto que nós acabamos de ler, ele nos conta de uma lenda judaica do primeiro século. O texto que nós acabamos de ler, ele nos fala de uma crença popular que existia em Jerusalém no primeiro tempo, no primeiro século. Essa crença dizia que existia um tanque em Jerusalém, chamado tanque Betesda, e diz a crença popular de que de vez em quando, de vez em nunca, vinha um anjo
e agitava as águas, e ao agitar as águas, apenas o primeiro que entrasse nas águas, este era curado. É muito importante destacar aqui que aqui se trata de uma lenda, de uma crença popular. Não é um fato real que João está nos narrando. Não é real que de verdade um anjo descia as águas e que de verdade só o primeiro que entrasse era curado. O versículo 3, ele foi escrito para contextualizar e explicar essa crença do paralítico, de que ele e grande parte da população do primeiro século em Jerusalém acreditavam que esse tanque tinha poderes miraculosos por conta do agitar das águas de um anjo. Era uma crença, não era um fato real. E diz o texto, então, por conta dessa crença popular, por conta dessa crendice do primeiro século, muitas pessoas ficavam em volta deste tanque, na expectativa de quando o anjo vai agitar. Você consegue imaginar a cena, a água agitada, alguém entrando, e não foi o anjo, foi só o vento. Volta, não foi dessa vez. Eu não consigo imaginar esse fato como real, porque Deus jamais faria algo de vez em nunca para gerar uma competição egoísta para beneficiar uma única pessoa. Era um fato, era uma crença, era uma lenda, mas muitas pessoas acreditavam em lendas, muitas pessoas acreditavam em contos populares, e ano após ano se assentavam em volta desse tanque, na expectativa de que algo fosse acontecer. Bom, diz o texto que Jesus estava chegando em Jerusalém para mais uma festa, e aí ele chega e ele vê aquela situação, aquele mundo de pessoas em volta de uma crença popular, que quase funcionava como uma prisão. E Jesus percebe que ali, em volta daquela crença popular, em volta daquele tanque místico, tinha um homem que há 38 anos era paralítico. Preste atenção, o texto não diz que ele estava lá há 38 anos no tanque. O texto diz que há 38 anos ele era paralítico. E lá está esse homem no tanque, e Jesus percebe aquela situação, se compadece, se enche de compaixão, se aproxima daquele homem e faz uma pergunta extraordinária. Jesus vira para ele e fala assim: você quer ser curado? É uma pergunta um tanto quanto estranha, se você parar para pensar, né? Por que aquele homem estaria naquele tanque, ano após ano, se ele não quisesse ser curado? Seria uma pergunta muito estranha de se pensar Jesus fazendo, porque se ele está naquele tanque, o que mais que ele quer? Mas a resposta desse homem vai revelar outras coisas para nós. Jesus chega, tenta visualizar essa cena. Qual é a maior necessidade que você tem hoje? Reflete na sua vida agora assim, qual que é a maior? A número 1, assim, aquela que está lá inacessível, que se acontecesse mudaria toda a sua história. Qual é a maior necessidade que você tem hoje? Você imagina Jesus chegando para você e você fala assim: você quer que eu mude isso? Você quer que eu faça acontecer isso? Qual seria a sua resposta para ele? Tenta imaginar essa cena, Jesus chegando para você e te questionando sobre a sua maior necessidade e se você quer que mude. Olha a resposta que esse homem dá para Jesus. Você quer ser curado? Você quer que a sua vida mude? Você quer que a sua história mude? Você quer que isso que é o maior empecilho da sua vida se transforme? E que o homem responde: Senhor, querer eu até queria, mas não tem ninguém que me coloque nas águas quando ela é agitada. Senhor, quando até queria, mas quando eu vou entrar na água, chega alguém primeiro e entra, e eu não consigo então entrar nas águas. A resposta desse homem é que ele não fala para Jesus se ele quer ser curado ou não. Ele está focado em uma única coisa, nessa crença, nessa lenda popular, nesse conto popular. Ele só tem o foco em uma coisa, ele está restrito, ele está olhando para uma coisa só. E o Deus Criador do universo se aproxima dele e fala: você quer ser curado? Senhor, não tem ninguém que me jogue lá. Senhor, chega alguém primeiro e antes de mim e entra. Esse homem está tão focado em uma única possibilidade de vida, que ele não reconhece o Criador do universo falando com ele.
ele está tão focado em uma única possibilidade de vida, e ele sabe quem é o culpado por ele não curar. O culpado é quem o abandonou. Ele fala: não tenho ninguém. A minha vida está assim porque eu não tenho ninguém. A minha vida está assim, paralisada, porque as pessoas só pensam nelas. Em vez de alguém me dar a vez e me levar lá, vão na minha frente. O culpado são os outros pelo jeito que eu estou. Interessante esse texto, porque, de uma forma bem resumida, este homem culpa o seu estado, a culpa é dos outros. Os outros que o abandonaram, ou os outros que não fazem nada por ele. E o problema real desse texto, não é o fato dele ser paralítico. O problema real desse texto não é que ele foi abandonado. O problema real desse texto não é o egoísmo que reina no mundo. Porque estar doente, estar sozinho e sofrer são coisas que nós trazemos do mundo desde que Adão e Eva pecou. Quando Adão e Eva pecou, eles inseriram o pecado no mundo. E desde então o pecado vem causando isso em nossas vidas: o sofrimento, a morte, o abandono, o egoísmo. O sofrer não era o problema maior, porque isso é uma consequência do pecado nas nossas vidas. O pecado que herdamos de Adão e o pecado que praticamos. A solidão não é o real problema desse texto, porque a solidão é uma consequência do pecado. O egoísmo não é o real problema desse texto, porque o egoísmo é a consequência do pecado. O real problema desse texto é que este homem está tão focado em uma coisa que ele não consegue ouvir Jesus. Não consegue prestar atenção no que Jesus está dizendo e no que Jesus está lhe propondo. Ao comentar, enquanto estava me preparando essa semana para preparar essa mensagem, eu li um comentário muito interessante. O Werner der Boer, ele diz o seguinte sobre esse texto: não é uma pergunta estranha, quase ofensiva, para um enfermo desse? Você quer ser curado? Será que Jesus viu neste homem algo que a moderna psicologia profunda nos revelou novamente? A saber, que uma pessoa, apesar de todos os lamentos e juras, em seu subconsciente justamente não quer recuperar a saúde, mas se apega desesperadamente à doença como refúgio contra as exigências da vida? Jesus falou para ele: você quer ser curado? Parece que ele se apegou à doença e fala: Jesus, eu não tenho, todo mundo me abandonou. Esse mundo é um mundo egoísta. Esse homem está tão focado que a única possibilidade de cura seria entrar nas águas agitadas de vez em quando, que ele não consegue ouvir Jesus propondo para ele, convidando ele para uma nova vida. Ao focar em uma única possibilidade, o tanque, este homem não foca na maior de todas as possibilidades da vida humana: dizer sim para Jesus. Agora, o que é muito interessante para a gente parar para pensar é que esse texto ele é muito real para nós. Não é apenas uma história do primeiro século. Porque o versículo 3 diz que grande parte das pessoas, muitas pessoas, estavam naquele tanque esperando o agito das águas. Pessoas que, ao invés de fazerem algo, de se mobilizarem, elas também se sentam e ficam esperando o agitar das águas da vida. Pedir perdão, me desculpa, olha, eu quero recomeçar. É melhor que as águas se agitem. Quem sabe a água muda alguma coisa. Quantas pessoas você conhece que, ao invés de ter uma melhor qualificação profissional, para angariar melhores possibilidades profissionais, falam: não, vou esperar, porque quem espera sempre alcança. Eu vou esperar, é melhor, porque pode ser que alguma coisa aconteça aqui, eu vou ficar esperando. Quantas pessoas esperam por uma melhor família? Mas o que você está fazendo para ter uma melhor família? Eu estou esperando, daqui a pouco acontece alguma coisa aqui, e pode ser que essa situação mude. Quantas pessoas também não estão à espera de que algo aconteça, de que alguém faça alguma coisa, de que o cenário mude e me beneficie? Parece contraditório, porque são pessoas que estão paradas esperando um movimento, mas não existe um movimento quando você está parado, paralisado.
Pessoas que reconhecem que tem uma paralisia, que algo a está paralisando, mas não se movem. Não movem uma vírgula para mudar essa situação. Esse texto ele é muito real para nós, porque nos nossos dias também muitas pessoas estão esperando pelo agitar das águas da vida, esperando que alguma coisa aconteça. É muito possível de que possamos sofrer do mesmo mal, quando ao invés também de tomar atitudes novas, pensamentos novos, decisões novas, tomamos as mesmas decisões e atitudes que sempre tomamos em ano após ano. Lá no tanque de Betesda, todo ano novo era ano velho. Dava meia-noite, os fogos estouravam, um olhava para o outro e falava feliz ano novo, e eles estavam no tanque de novo. Passava-se 365 dias, feliz ano novo, mas eles estavam lá de novo no tanque esperando. O ano novo sempre era um ano velho, porque lá no tanque de Betesda eles sempre estavam à espera. Nunca saíam daquela situação. Estavam focados em uma única possibilidade de vida. Quando a gente ouve uma mensagem como essa, se formos bem sinceros conosco, com a gente mesmo, nós chegaremos em casa, um bom exercício, chegaremos em casa, olharíamos no espelho e diríamos para nós, você está esperando o que da sua vida? Se formos bem sinceros, diante de uma mensagem dessa, nós chegamos diante da nossa casa, diante do espelho e falamos assim, o que você quer da sua vida? Vai ficar empurrando com a barriga até quando? Se formos sinceros, deveríamos chegar em casa, olhar para o espelho e dizer, até quando você vai ficar dando desculpas? No versículo 6, Jesus pergunta para aquele homem, você quer ser curado? Só existiam duas possibilidades, gente, de resposta. Quais eram? Sim ou não? Não há uma terceira possibilidade. A pergunta é simples, é objetiva. Você quer? A resposta é sim ou não. Se esse homem quisesse provar de uma nova vida, não apenas ele teria que dizer sim para Jesus. Você quer ser curado? Você quer que a sua vida mude? Sim. Então Jesus dá uma nova direção para ele. Levante, pegue a sua maca e ande. Jesus faz uma pergunta objetiva e dá uma ordem direta. E dessa vez não ia dar para dar desculpa. Quando Jesus fala levante-se, é para ele, não adianta, não é quem é primeiro e segundo a levantar, é ele. Quando Jesus fala levante-se, não é, mas ninguém me ajuda, é com você. É com você que eu estou falando. Levante-se, toma a sua maca, ande, movimente-se. Não ia ter como dar desculpa, não ia ter como protelar, porque a ordem foi muito clara. Era uma ordem direta, era uma ordem objetiva. Era uma pergunta que só existia duas possibilidades, sim ou não. Agora, como é que um homem que há 38 anos é paralítico vai levantar? Como é que um homem que há 30, não sei se antigamente ele andava e há 38 anos ele não anda mais, mas como é que um paralítico começa a andar? É convidado, primeiro a dar um passo de fé. É Jesus que está falando para me levantar. Eu não sei como, mas eu vou fazer, porque Jesus mandou fazer. Jesus está mandando esse homem se movimentar. Há 38 anos ele não se movimentava. Não faço ideia como eu vou fazer. Mas se é Jesus que está falando, eu vou obedecer. É um convite a depositar a fé naquilo que Jesus está falando e a exercer a obediência na palavra que vem do Senhor. Eu queria concluir essa mensagem nesta manhã olhando para a maneira como este homem reagiu ao que Jesus disse. Este homem está paralítico há 38 anos, este homem está focado em uma única possibilidade de vida, mas um dia ele tem encontro com Jesus, e quando a gente tem um encontro com Jesus, tudo muda.
as possibilidades aumentam, a abrangência da vida aumenta. E aí Jesus fala para ele: olha, não importa que você algum dia foi abandonado, não importa que alguém chega primeiro que você, porque agora eu estou falando com você. Levante-se e anda. Olha o que diz o versículo 9: imediatamente, após ouvir a ordem de Jesus, este homem se levanta, ele é curado, pega a sua maca e começa a andar. Depois que Jesus fala e ele se dispõe a depositar fé nas palavras de Jesus e a obedecer o que Jesus está falando, não importa mais que foi abandonado, não importa mais a competição egoísta, não importa mais que não sabe como fazer. Imediatamente, ele não demora para responder o que Jesus está falando. Imediatamente ele coloca em prática aquilo que Jesus está lhe direcionando. Este homem, ele passa a experimentar uma nova vida, um novo ano, simplesmente porque ele decide ouvir agora o que Jesus está dizendo. Não a sua história, não o que aconteceu, mas o que Jesus está falando. Ele coloca a sua fé na palavra do Senhor, e a sua história, a sua vida muda. E Jesus só dá uma recomendação para ele. Jesus fala para ele assim: olha, você está curado, né? A sua vida mudou, né? Algo novo aconteceu. Então, sai dessa vida de pecado. Abre mão daquilo que antes te paralisava, para que algo pior não venha te acontecer. Eu concluo essa mensagem levando a você refletir e praticar algumas coisas. O tema da nossa série é Ano Novo, Vida Velha? Não! Ano Novo, Vida Nova. E para você ter uma vida nova, o encorajamento dessa mensagem é que o ano só será novo se você não for mais o mesmo. Se você não parar de olhar a vida por um único prisma. O ano só será novo se você olhar para o que Deus tem para a sua vida, para o que Deus quer para a sua vida, para o que Deus tem preparado para você. Um outro encorajamento para a gente concluir esta série seria pensar o seguinte: a mudança não é nas pessoas que não ajudam, a mudança não é em quem chega primeiro de forma egoísta, a mudança começa em você. Jesus quer mudar a sua vida, e essa mudança, ela vai ser feita em você, por você e através de você. Eu fico temeroso, às vezes, sabe, de vocês acharem que eu sou repetitivo, porque você vai vir aqui o ano inteiro, e o ano inteiro eu vou falar que é você que tem que mudar, que é em você que Deus quer trabalhar, que é a sua história que Deus quer renovar, não é do outro, do terceiro, é a sua, é você, é a sua vida. Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas. O que me levaria a te perguntar: o que é que você precisa mudar para que o ano novo seja um novo ano? Diante dessa mensagem, se pergunte assim: o que é que eu preciso fazer imediatamente, que eu não posso mais postergar, eu não posso mais prolongar, eu não vou mais procrastinar, eu vou fazer imediatamente. Nesta manhã você é convidado a dar ouvidos ao que Jesus está te dizendo e imediatamente colocar em prática. A melhor maneira da gente concluir essa mensagem e o meu grande encorajamento, o primeiro e o melhor do ano: renda-se a Jesus, entregue a sua vida a Ele, peça a Ele para ser o seu Salvador pessoal, reconheça a soberania e o senhorio dEle, viva debaixo desta graça libertadora, prove do melhor que Deus tem para a sua vida, o Senhor Jesus.